Bom, pessoal, eu vou explicar um pouco para vocês como é que funciona a planilha, certo? É, Se você é estudante e ainda está na graduação, pode ficar tranquilo, certo? Porque são coisas bem básicas assim que você vai ver durante o curso e essa planilha está bem didática, né? Essa planilha ela simplifica muito porque olhando já de cara você tem algumas coisinhas aí que estão organizadas de uma forma que facilita o entendimento. Né? Muitas das planilhas que tem de Excel, normalmente não se tem esse design que essa planilha traz para vocês. Né? E é muito importante isso para tipo, a pessoa entrar e já se sentir familiarizada, né, com a planilha. Então, eu fiz essa planilha tendo como base isso, né, o fácil entendimento. Porque muitas planilhas que estão aí no mercado, elas não têm muita preocupação com o design, né? E nessa planilha que eu acabei de fazer, eu tive essa preocupação. Então, vocês vão ver que é bem tranquilo mexer nessa planilha, né? Você não precisa saber de computação ou mexer em arquivos de Excel para poder gerenciar aqui as informações, tá certo? Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Quando vocês abrirem um arquivo, vai aparecer essa janela aqui. Essa janela, ela é basicamente um resumo do arquivo como um todo, né? O arquivo do Excel que eu criei, essa planilha, ela tem 4 abas. Se vocês verem aqui no cantinho esquerdo, tem 4 quadradozinhos. Esses quadrados, se você clicar em cada um deles, eles vão te redirecionar para cada uma das janelas que essa planilha tem. Então, por exemplo, esse primeiro quadrado, ele vai te redirecionar para o recordatório, que é onde você vai registrar os seus alimentos, o quanto que você consumiu ao longo do dia, para poder saber quanto de energia você consome. Aqui no segundo quadrado é a tabela do seu gasto energético. Aqui você vai pôr algumas informações como peso, altura, idade, nível de atividade física. E com essas informações você vai conseguir achar o quanto que o seu corpo gasta ao longo do dia. Esse primeiro quadradinho é o quanto que o seu corpo consome de energia. O segundo é o quanto que o seu corpo gasta. E o balanço entre eles vai dar exatamente a informação que você precisa para poder fazer uma dieta. Se você tiver em superávit calórico, então quer dizer que você consome mais do que você gasta. E a gente vai ver isso depois. Mas enfim, o terceiro quadradozinho, ele mostra os principais macronutrientes que você consome na sua dieta e as principais faixas de macronutrientes que você deveria estar consumindo. Então, por exemplo, aqui vai mostrar a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras e a energia que você consumiu ao longo do seu dia. E também vai trazer uma tabela de classificação do quanto que você deveria ter consumido, considerando a sua idade e seu sexo, né? Então, por exemplo, aqui nessa tabela eu consumi 100 gramas de carboidrato, sendo que era para eu ter consumido 200. Essa vai ser a análise que você vai fazer com essa tabela aqui. Por fim, o último quadrado ele vai te redirecionar para uma tabela dos micronutrientes, que são os principais minerais que você consumiu na sua dieta. Por exemplo, ferro, zinco, a vitamina C, vitamina entre outros, no geral. Né? Então aqui, essas duas tabelas, tanto de macronutrientes como de micronutrientes, ela é um resumo basicamente do quanto que você consome ao longo do seu dia. Então, para essas planilhas aqui funcionarem, você primeiro tem que ter preenchido o recordatório. O quanto que você consome ao longo do seu dia. Por quê? Porque essas duas últimas planilhas vão calcular o quanto que você consumiu de macronutrientes, o quanto que você consumiu de micronutrientes, com base nas refeições que você colocou aqui. Então, basicamente é isso. Tem esses 4 quadradozinhos. Aqui em cima, vocês veem exatamente o balanço energético.
que é basicamente o quanto que você consome menos o quanto que você gasta. Os valores vão aparecer aqui somente quando você preencher a tabela do recordatório e a tabela do gasto energético. Por quê? Porque se você não preencher, por exemplo, a tabela do recordatório, que representa basicamente o quanto que você consome de energia ao longo do seu dia, o valor aqui vai ficar zero. E vamos supor que você preencha a tabela do gasto energético e seu gasto energético deu 2.000 calorias. Como você não tem o seu consumo energético, aqui o balanço energético vai ficar menos 2.000 calorias. Então, quando você tiver em déficit calórico, esse valorzinho aqui vai estar negativo. E se você tiver em superávit, ou seja, se você consumir mais do que você gasta, isso aqui vai estar positivo. Então, esses 3 quadradozinhos mostram basicamente o seu balanço energético. Se tiver negativo, é porque você está em déficit calórico. Se você tiver em superávit calórico, isso aqui vai estar positivo. Bom, analisando agora esses quadrados aqui, né, esses quadrados do meio, aqui mostra basicamente um resumo dos macronutrientes. Na verdade, uma comparação, né, do quanto que você consome para o quanto que você precisa consumir. Então, por exemplo, depois de preencher, obviamente, a tabela do recordatório, essa planilha vai calcular o quanto que você precisa consumir e o quanto que você consumiu, por exemplo, de proteínas. Se eu selecionar aqui carboidratos, essa tabelinha vai mostrar exatamente o quanto que eu consumi de carboidratos e o quanto que eu preciso consumir de carboidratos, assim como os lipídios. É só você vir nessa caixinha, apertar nesse botãozinho e vai aparecer uma lista aqui. Talvez no vídeo não dê para ver, mas quando vocês abrirem a planilha, vocês vão conseguir ver direitinho as 3 opções: proteínas, lipídios e carboidratos. Aqui é da mesma forma, só que para os principais micronutrientes, que são os minerais que você consumiu na sua dieta. Aqui, por exemplo, está a vitamina A. E vai mostrar exatamente o quanto que você consumiu para o quanto que você precisa consumir. E se você clicar aqui nessa setinha, vai aparecer a lista dos minerais e também fibras, certo? Ó, se mudar aqui para fibras, vai mudar para fibras aqui também e vai mostrar a sua necessidade e o quanto que você consumiu. Lembrando que para aparecer isso aqui, esses valores aqui dessas tabelas, você tem que ter preenchido o recordatório alimentar, né, do consumo energético. Aqui vai mostrar basicamente um gráfico de setor, basicamente uma rosquinha, né? O formato do gráfico é uma rosquinha e ele vai mostrar a proporção dos principais macronutrientes em porcentagem, né? Então, se você consumiu muito carboidrato, então essa corzinha aqui do carboidrato, que é mais escura, vai estar preenchendo mais o espaço aqui desse quadrado. Vocês vão ver melhor depois quando a gente preencher essas tabelas aqui. E aqui está o resumo dos micronutrientes. É basicamente uma extensão dessa tabela aqui, só que com os valores de necessidade, ou seja, do quanto que você precisa consumir, eles vão estar dentro desses quadradozinhos aqui. Então vai dar para visualizar melhor, né? Mas essa aqui já cumpre a função. É porque essa tabela aqui já não mostra a quantidade em número do quanto que você precisa consumir. Aqui já tem um destaque maior, certo? Bom, basicamente é isso. Vamos para as outras abas, para vocês verem como é que funciona realmente. E à medida que a gente for preenchendo aqui, vocês vão ver as alterações que vão ocorrendo nessa primeira aba aqui. Então, vamos lá para o recordatório. Bom, aí nessa parte do horário, você preenche da forma como você quiser, né? Então, sei lá, vamos supor que eu consumi às 8 horas da manhã o meu café da manhã. Então, vou colocar 8 horas aqui
E vamos supor que eu comi tapioca. O que que eu vou fazer? Eu vou preencher, obviamente, na primeira célula, a refeição que eu consumi, né? Os principais alimentos. Então, eu vou colocar tapioca. E vocês viram, pessoal? Não sei se dá para ver pelo vídeo, mas à medida que você for digitando o seu alimento, por exemplo, o meu é tapioca, então eu vou digitar tapioca. À medida que você for digitando as letras, vai aparecer uma lista aqui que mostra basicamente o alimento que você está procurando. Então, antes mesmo de você terminar o nome, já vai aparecer aqui uma lista onde você vai selecionar. E nessa lista, o que vai acontecer? Essa lista tem índices no começo do alimento. Então, por exemplo, na primeira lista aqui não tem nenhum índice. Tá só tapioca, vírgula, com manteiga. Mas na linha de baixo tem um índice com o númerozinho 2. E na terceira linha, tem um número de índice 3. Vocês vão entender como é que funciona isso à medida que a gente for fazendo. Mas por enquanto, vamos digitar tapioca com manteiga, certo? Esse foi o meu alimento. Vamos supor que eu comi também, eu coloquei nessa tapioca um queijo. Queijo mussarela. Vai aparecer uma lista aqui, certo? E eu vou selecionar queijo mussarela e vai aparecer queijo mussarela aqui. Aí, como é que a gente faz para saber a medida caseira que eu utilizei? Por exemplo, vamos supor que eu comi 3 colheres de sopa de tapioca. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou digitar 3 colheres de sopa, não. Eu vou digitar o nome do alimento que eu consumi. Qual foi o alimento que eu consumi? Eu consumi tapioca. Então vamos digitar tapioca. E da mesma forma como a gente digitou aqui e apareceu uma lista, vai aparecer uma lista aqui das medidas caseiras, só que para a tapioca. Então, por exemplo, aqui vai aparecer, na primeira linha vai aparecer tapioca, um tracinho, uma colher de sopa cheia. Então eu vou selecionar essa, mas tem várias outras medidas caseiras, como por exemplo, tapioca, tracinho, uma colher de sopa média, uma colher de sopa rasa, uma colher de sobremesa cheia. Então eu comi uma colher de sopa cheia de tapioca. Se vocês forem ver, o que aconteceu? A quantidade já apareceu aqui para uma colher de sopa cheia de tapioca. Agora vamos supor que eu consumi uma colher de tapioca, uma colher de sobremesa cheia de tapioca. O que vai acontecer? A quantidade vai mudar. Por quê? Porque a medida caseira mudou. Agora vamos botar uma colher de sopa cheia. Bom, com uma colher de sopa cheia, eu botei 30 gramas de tapioca. Eu consumi 30 gramas de tapioca. Só que eu fiz minha tapioca e não coloquei só uma colher de sopa cheia, eu coloquei mais que uma. Então, nessa abazinha, nessa célula, você vai pôr exatamente a quantidade das medidas caseiras que você consumiu para fazer seu alimento. Então, eu não utilizei uma colher de sopa, eu utilizei 3 colheres de sopa. Então, eu vou colocar 3 aqui e vocês vão ver que vai alterar para 3 colheres de sopa de tapioca. Da mesma forma, o queijo mussarela. Então vamos aqui, vamos pesquisar queijo mussarela. Apareceu a listinha aqui. E aqui está dizendo queijo mussarela 1 cubo, pedaço pequeno. Vai aparecer exatamente a quantidade. Agora vamos colocar uma fatia média, por exemplo. Vai aparecer a quantidade para uma fatia média. Se eu consumir 2 fatias médias, então eu vou colocar 2 nessa célula aqui e vai aparecer o dobro, certo? Aí vou explicar para vocês como é que funciona a questão do índice, né? Eu disse para vocês que quando vocês pesquisam aqui o alimento, vai aparecer alguns índices. Esses índices é a quantidade de repetições que você colocou o seu alimento nessa planilha, nesse recordatório. Então, por exemplo, eu comi tapioca no café da manhã, certo? Mas vamos supor que no lanche da manhã, o que é improvável eu comer, eu vou também comer tapioca. Aí eu vou colocar tapioca aqui. Tapioca com manteiga.
Só que, se você colocar tapioca com manteiga igual a tapioca com manteiga que eu coloquei no café da manhã, os micro e macronutrientes não vão ser computados para a quantidade que eu colocar dessa segunda tapioca. Então, por exemplo, aqui eu coloquei 90 gramas de tapioca. 90 gramas de tapioca me fornece tanto de energia, me fornece tanto de carboidratos, proteínas, gorduras. E essa planilha calcula exatamente esses nutrientes de acordo com a quantidade que você colocou de tapioca. Quando você colocar tapioca aqui e a quantidade da medida caseira, essa quantidade que vai aparecer aqui não vai ser computada. Então, a solução que eu encontrei foi colocar índices no começo do alimento, né, da palavra, para diferenciar essa tapioca dessa tapioca. Então, por exemplo, o índice seria basicamente 2, porque é a segunda vez que eu coloquei tapioca nessa planilha. E esse índice você vai conseguir fazer apertando a tecla Alt GR, que está do lado direito do espaço do seu teclado. Então você tem o espaço no seu teclado, a primeira tecla à direita você aperta e seleciona o número 2, que vai aparecer esse índice aqui. E aí sim você vai digitar tapioca, vírgula com manteiga. Ó, o índice 2, tapioca com manteiga. E vamos supor que no almoço eu consumo mais tapioca. Eu vou colocar 3 tapioca com manteiga. Vai aparecer aqui tapioca com manteiga. Por quê? Porque vai computar tantas quantidades que eu coloquei aqui, tantas quantidades que eu coloquei aqui, né, nas outras planilhas. Certo? Então vamos supor que eu comi, vamos lá, uma colher de sobremesa média e aqui eu consumi uma colher de sopa média. Pronto. Aí consumi 12 gramas e aqui consumi 20 gramas. Agora sim vai computar todos os alimentos. Agora é basicamente isso. Esse recordatório funciona basicamente assim. Em relação aos horários, é só colocar os horários aqui. Se vocês descerem mais, tem todas as refeições possíveis. Se você não fizer ceia ou se você não jantar, é só não preencher aqui. É só preencher nas refeições que você faz. Eu não sugiro vocês excluírem alguma linha ou alguma coluna aqui, porque senão não vai dar para calcular de forma efetiva. Bom, se a gente voltar agora, o que vai acontecer? Vocês vão ver que o consumo, aqui em cima, o consumo energético daqueles valores que a gente colocou deu 543 quilocalorias. Só que a gente ainda não preencheu o nosso gasto energético. Por isso, o balanço energético está positivo. Por quê? Porque até agora a gente está consumindo mais do que a gente está gastando. Só que à medida que eu for preencher na tabela do gasto energético, e aqui aparecer o valor, provavelmente isso aqui vai estar negativo, porque esse valor aqui vai aparecer e esse provavelmente vai estar menor pelas quantidades que eu coloquei, né, que foram poucas. Aí, por exemplo, aqui nessa tabela, se vocês forem ver a distribuição, ó, é um gráfico de rosca com as porcentagens. Então eu coloquei muita tapioca, por exemplo. Por isso que aumentou a quantidade de carboidratos em relação aos outros macronutrientes. Em relação à tabela de macronutrientes, se você for ver, a quantidade de consumo está lá em cima e a necessidade está lá embaixo. Por quê? Porque a necessidade ela é calculada quando você preenche os dados aqui do gasto energético. Aí você vai saber sua necessidade realmente. Porque para calcular sua necessidade, precisa de algumas informações que estão contidas nessa tabela. Então, até agora, a gente colocou só o consumo. Então, vai aparecer só o consumo, certo? Mas a gente precisa inserir algumas informações na tabela do gasto energético. E aí vocês vão ver direitinho como é que funciona. Bom, indo para a planilha do gasto energético, a gente é só clicar nesse segundo quadradozinho e já vai redirecionar para cá. Basicamente, essa planilha, ela resume 4 fórmulas para você calcular gasto energético total.
São 4 fórmulas, mas as informações que você vai digitar vai ser só na primeira. Por quê? Porque se você digitar seu peso, por exemplo, vamos supor que você é um indivíduo com 80 quilos. Se você digitar seu peso aqui, já vai replicar automaticamente para as células de baixo. A altura, vamos supor que você tem 1,80 de altura. Aqui delimita a medida que você vai utilizar. Então, por exemplo, aqui é centímetros. Então, você vai botar tudo junto. Você vai colocar 180 e não 1,80, 1,80. Você não vai colocar 1,80. Você vai colocar 180. Por quê? Porque está em centímetros. Se vocês forem ver, a fórmula do Instituto de Medicina aqui de baixo está em metros. Mas se você digitar aqui, já vai calcular automaticamente para as outras fórmulas. Então, por exemplo, 180 de altura vai replicar aqui embaixo em centímetros. E quando chegar na fórmula da IOM, vai estar em metros, certo? A mesma forma aqui, vamos supor que você tem 20 anos, vai replicar para os valores aqui de baixo e você é do sexo masculino. Aqui, gente, você vai digitar a primeira letra, como está afirmando esse quadradozinho aqui. Se você for masculino, você vai digitar a letra M. Se você for feminino, você vai digitar a letra F. Você não vai digitar, por exemplo, masculino. Não, você só vai digitar M, porque você é masculino. E já vai calcular automaticamente as fórmulas para cada uma das equações. Só que tem uma coisa que eu ainda não expliquei para vocês, que é esse NAF. Esse NAF é o nível de atividade física. E o nível de atividade física, ele diz o quanto que você se movimentou ou praticou de atividade física no seu dia. É um valor numérico que representa o quanto que você se exercitou ao longo do seu dia. Para você saber isso, existem tabelas, né, que dizem, sua vida é ativa, muito ativa, ou leve, e nessas tabelas vão dizer o número específico para cada uma das categorias. Em vez de você ir procurar essas tabelas, aqui já tem uma lista basicamente falando, sua vida, se você se considerar muito ativo, então você vai colocar nessa listinha que vai aparecer aqui, muito ativo. E você vai ver que o valor que apareceu aqui mudou. Se mudou aqui, vai mudar o gasto energético total. Da mesma forma nos outros. Só que tem um porém. Cada bichinho não, né? Cada listinha dessa, ela é representada pela fórmula que está embaixo. Então, por exemplo, essa lista que está aqui, do nível de atividade física, é para a fórmula da FAO, OMS. Essa lista que está aqui é para a fórmula da Harris e Benedict. Essa que está aqui é para a fórmula da Mifflin. E esse aqui é para a fórmula do Instituto de Medicina. Então você vai inserir em cada um deles seu nível de atividade física e cada uma das fórmulas vai aparecer, certo? Aqui é basicamente uma média do seu gasto energético nas 4 equações. Então, basicamente, na primeira equação, a gente teve um gasto energético de 4.173, na segunda, 3.288, na terceira, 3.111 e na quarta, 3.277, com a média aí de 3.462 quilocalorias. Se a gente for voltar lá para o início, vai estar preenchido tudo certinho aqui. Então, basicamente, eu consumi mais lipídios do que eu precisava. Aqui, em relação às fibras, eu não consumi nenhum tipo de fibra, e a necessidade está lá em cima, né? E eu não consumi nenhum tipo de fibra. Por quê? Porque a gente só colocou tapioca. Aqui em cima, se vocês forem ver, está negativo. Por que está negativo? Porque eu estou em déficit calórico. Déficit calórico significa que eu estou gastando mais do que eu estou consumindo. Então é por isso que eu estou com um déficit de quase 3.000 calorias. Por quê? Porque eu gastei mais que 3.000 calorias e eu consumi 500 quilocalorias, certo? E aqui está o resumo dos micronutrientes e distribuição dos macros. Preenchido essas duas tabelas aqui, você vai para a tabela dos principais nutrientes da sua dieta. Aqui é a tabela
dos macronutrientes, que representa tanto energia como carboidratos, proteínas e lipídios. Aqui, ó, essa parte da tabela mostra basicamente o quanto que você precisa consumir. Isso aqui é a faixa que você precisa consumir, a faixa mínima e a máxima. Se você está dentro dessa faixa, então é porque você está consumindo o ideal. Se você está fora, é porque você está com alguma desregulação na sua dieta. Então, por exemplo, aqui é a energia. A energia deve estar entre essa faixa. Só que, o que está acontecendo aqui? Eu consumi 543, que está abaixo dessa faixa. Então, eu estou em déficit calórico. Aqui está dizendo superávit, mas é déficit. Isso aí eu já vou corrigir, né? Mas era para estar déficit aqui. Por exemplo, carboidratos. O mínimo que eu deveria consumir era 61 gramas de carboidratos. Eu estou consumindo 78. Então, a minha ingestão ela está abaixo do que eu preciso, certo? E proteínas também está abaixo do que eu preciso, assim como lipídios. Só que lipídios está muito acima do que eu deveria estar consumindo, que é entre essa faixa. Mas por que esses valores aqui estão tão pequenos, né? Porque basicamente a faixa que você deve consumir, ela leva em conta o quanto que você consumiu. Lembra que a gente só colocou um pouquinho de tapioca no nosso dia? Então essa vai ser a faixa com base naquilo. Se, por exemplo, você consumisse 3.000 calorias, né, botasse todas as refeiçõezinhas naquele recordatório, isso daria bem mais, né? Daria na faixa aí de 200 gramas mínimo, 300 gramas máximo. Aqui porque você ainda não preencheu completamente aquela tabela de recordatório, certo? Aqui, para você voltar, é só clicar nessa setinha. Sempre clicar nessa setinha para voltar para a página inicial. E a última tabela é a tabela dos micronutrientes, que mostra basicamente os principais minerais que você consumiu daquelas 2 ou 3 tapiocas que você consumiu, certo? Que basicamente não tem muito, né, o que fazer com tapioca, né? Não é nutricionalmente adequado você consumir só tapioca ao longo do seu dia. Bom, aqui basicamente o que significa essas nomenclaturas? EAR é basicamente a média da população para a sua idade e para o seu peso que você colocou e para o seu sexo. Essa é a média que a população, com base nas suas características, consome. Então, basicamente, por exemplo, se você pegar o cálcio, indivíduos da sua idade e do seu sexo normalmente consomem 800 miligramas de cálcio por dia. Esse RDA mostra basicamente o valor que você deveria estar consumindo. Mas se você estiver acima do ER, tá bom. Mas o RDA é o valor realmente que você deveria estar alcançando. Então eu deveria estar alcançando 1.000 miligramas de cálcio, com base nas informações que eu coloquei de idade e sexo. Eu deveria estar consumindo isso. O valor de UL é o valor máximo que eu deveria estar consumindo. Então, até 2.500 miligramas de cálcio eu deveria estar consumindo. Então, a faixa ideal seria maior que o EAR e menor que o limite máximo. Esse é o limite mínimo, esse é o limite máximo. Esse aqui é o valor ideal que eu deveria estar consumindo. Quando eu não tenho esses valores aqui, o que acontece? No caso do sódio, se vocês forem ver, não tem esses valores. E das fibras, não tem esses valores. Então vai aparecer o valor de AI, que é uma estimativa do quanto que você deveria estar consumindo, né? Então eu deveria estar consumindo 1.500 miligramas de sódio. Se eu estiver abaixo disso, então a minha ingestão está abaixo do valor de AI. Essa tabela, da mesma forma, divide em duas partes. Essa primeira parte é o quanto que você deveria estar consumindo, ou seja, a sua necessidade. E essa segunda parte é o quanto que você consome, com base no recordatório que você preencheu. É o quanto que você consome, aqui é o quanto que você precisa consumir, né?
E isso vai refletir basicamente aqui, nessas tabelinhas aqui. Então, por exemplo, vamos colocar cálcio aqui. Cálcio, eu consumi em torno de 300 miligramas, sendo que o que eu deveria estar consumindo era 1.000. Ó, se vocês forem ver aqui, ó, o valor é 1.000, se vocês deixarem o mouse suspenso aqui nesse retângulo. Minha necessidade é 1.000. Aqui o quanto que eu consumo é 334. Então, se vocês deixarem o mouse aí, vai aparecer o valor aí 334. Então, eu tenho que consumir mais cálcio, né? Eu tenho que botar mais alimento ali na tabela do recordatório para eu alcançar essa meta de cálcio ao longo do meu dia, certo? Bom, pessoal, basicamente é isso. Essa planilha é bem didática. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderem, podem me comunicar, podem comunicar para mim que eu posso explicar. Eu vou fazer mais vídeos sobre essa planilha para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? É bem simples preencher as informações aqui. Basicamente são 4 tabelas. As duas que você precisa preencher, essas duas primeiras, a tabela do consumo e a tabela do gasto. Essas duas vocês não precisam preencher porque já vai calcular automaticamente com base nas informações que vocês colocarem nessas duas aqui. Nesses dois quadradozinhos primeiros, certo? Bom, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E um abraço.